Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, queridos amigos. Hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre negócios imobiliários e o tema escolhido é a possibilidade da perda de oportunidade em relação à avaliação do imóvel numa ação judicial já julgada. Saiu uma decisão muito interessante, foi publicada uma notícia sobre uma decisão muito interessante do STJ, que discutiu sobre o valor de mercado de um determinado imóvel, como é que se liquidaria esse valor, né, como é que a gente descobriria qual era o valor de mercado do imóvel de 30 anos atrás, né? E nesse caso foi julgada a perda da oportunidade das partes em relação ao debate sobre os critérios de avaliação desse bem imóvel, que teria tido, então, um cancelamento unilateral por parte da instituição financeira na compra desse bem, né? Então, o oposto do que normalmente a gente costuma conversar, em que a pessoa desiste ou por atraso de obra ou por outro motivo, desiste da aquisição imobiliária e acaba aqui foi o oposto, aqui foi uma pessoa que foi prejudicada depois de ter feito a aquisição pelo cancelamento por parte da instituição financeira. E aí surgiu uma situação, uma discussão bem que se aprofundou e foi caminhando pela primeira instância, segunda instância e chegou ao STJ. No primeiro momento, o STJ não ia julgar e acabou relativizando a súmula 7, né, e acabou julgando o caso e tratando sobre esse tema da fixação dos critérios, né, dos critérios para avaliação de um imóvel de 30 anos atrás. Então, é um tema bem curioso, um caso bem curioso. Eu gosto muito de estudar casos, vocês sabem disso, né? Olha só, queridos colegas, o tema de hoje, né? Eu queria iniciar apresentando para vocês, tá? Que, na verdade, o que aconteceu foi que lá em 85, por aí, tá? Então, mais de 30 anos, houve uma compra, uma concorrência, eles dizem concorrência, eles não acordam. Eu não vou aprofundar muito ali o contexto, né, de fato, do processo, do mérito do processo, porque não é o foco principal do nosso encontro de hoje. Mas ali, naquele negócio imobiliário que foi feito, ou seja, uma pessoa participou de uma concorrência, ela criou uma relação, um vínculo com aquele imóvel, no sentido de que iria adquiri-lo, pagou ITBI, tudo certinho, né? E aí houve, então, por alguma razão, uma frustração, o negócio foi cancelado unilateralmente, e a Caixa Econômica Federal foi condenada a indenizar essa família, essa pessoa, esse adquirente, né, com base no valor de mercado do imóvel da época, né, que era 7 mil cruzeiros ou 7 milhões de cruzeiros, não sei, não me lembro bem agora, só estou falando para vocês entenderem a dificuldade, né, de fazer esse tipo de coisa. E foi se desenvolvendo um debate dentro do processo, ao ponto que, na hora de se fazer cumprir esta condenação, o perito da liquidação de sentença chegou a dizer: olha, é impossível. Eu não consigo retroagir para dizer quanto que valia naquela época esse imóvel, etc. e tal. Então, em determinado momento, o perito disse que era impossível fazer esse tipo de análise. Mas, né, como foi ordenado que isso fosse realizado, ele fez a seguinte sugestão, né? Olha, existem três avaliações registradas no processo, feitas pela própria Caixa. Uma teria sido feita em vou aqui exemplificar, tá? Não vou falar os anos certinhos, porque também não decorei o caso, né, colegas? Mas teria sido feito em 85, outro em 86 e outra sei lá, um pouco mais adiante. Então, teriam três avaliações que a Caixa teria feito, né, com o seu pessoal, e aí ele poderia, então, trazer aquilo a tempo presente, né? Seriam três possibilidades de base. E aí acabou que o juiz, na liquidação de sentença, concordou, né, com essa técnica, com esse critério, e autorizou que fizesse por um desses, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas por um desses critérios de avaliação que ele trouxesse a tempo presente. E aí ele encontrou cerca de 580, 600 mil reais de indenização, tá? E isso foi homologado, ninguém discutiu, e aí as duas partes resolveram recorrer, né, desse resultado para o tribunal, e o tribunal, né, dentre as suas questões, decidiu que iria alterar, queria cancelar, queria anular essa liquidação de sentença, determinando que se refizesse, porque, segundo eles, teria sido desrespeitada a coisa julgada. E aqui que o caso fica interessante para mim. Eu gosto muito de direito processual civil, né, e lecionei mais de 15 anos processo civil, sempre estudei bastante processo civil, gosto bastante, e aqui a questão ela começa a ficar interessante também para a gente revisar, né,
alguns institutos de base do processo civil que são essenciais para quem atua nas disputas de negócios imobiliários na justiça. Então, aqui ficou em debate dois grandes conceitos, duas grandes forças do processo civil, que é coisa julgada versus preclusão. Né? Como assim, Rafael? Bom, é que, segundo o tribunal, a coisa julgada, ou seja, aquilo que tinha ficado definido na sentença que tinha que ser liquidada, né, aquilo que estava protegido pelo manto da coisa julgada, era o valor de mercado do imóvel. E no entendimento do tribunal, de segunda instância, isso teria sido ofendido quando se escolheu um critério de atualização dos valores. Né? Segundo ele, né, não poderia ter acontecido isso. Já a questão foi ao STJ sobre o seguinte argumento, e aí que fica legal a questão. Olha, na verdade, houve preclusão. Opa, entrou preclusão? Por quê? Porque as duas partes tinham ficado silentes, né? Ou seja, elas não tinham se manifestado, não tinham dito nada contra o cálculo que encontrou os 580, 600 mil reais. Logo, nós tínhamos, então, o tribunal defendendo que tinha que cancelar a sentença, a decisão da liquidação de sentença, e porque ofendia a coisa julgada material do processo de conhecimento, e tínhamos uma outra tese agora, né, da parte autora, dizendo o seguinte, que não, que na verdade se operou a preclusão, ou seja, ninguém foi contra o resultado do cálculo homologado. E aí, o que será que prevalece numa questão dessa de avaliação do imóvel tão complexa, né, mais de 30 anos depois? O que será que prevalece? Prevaleceria a coisa julgada ou a preclusão? Bom, aí eu vou começar agora a fazer algumas observações, né, que são trazidas pelo acórdão, mas que eu sintetizaria da seguinte maneira, colegas. Olha só como o caso ficou interessante. O acórdão, o STJ, num primeiro momento, o ministro Marco Buzzi, ele apresentou em sessão de julgamento o caso para desprovimento, para perder, né, para manter a decisão, então, do tribunal, né, de segunda instância, certo? Só que foi pedido, foi oferecido voto vista pelo ministro Salomão. Olha que legal. E no como voto vista, os argumentos foram tão interessantes que o próprio relator tirou de pauta para reexaminar o caso. E na sessão seguinte, reapresentou o caso, retificando o seu voto. Olha que coisa inusitada, né? Não é tão comum isso acontecer. Retificando o seu voto e acompanhando, então, aqueles argumentos do voto vista do ministro Salomão. Acho isso bárbaro quando acontece, porque uma das grandes características de um grande julgador é a capacidade dele receber informações, revisá-las e até retificar os seus entendimentos. Eu sei que os colegas, né, que são advogados, que nos acompanham, estão acostumados, né, com algo que é o mais comum, mais trivial, que são os juízes manter as suas convicções, manter as suas decisões, né, não alterando-as, mesmo diante de bons argumentos. Então, a gente está mais acostumado, digamos que isso seria o arroz com feijão. Né? Então, o arroz com feijão é manter os argumentos, certo? Mas eu percebo, assim, na advocacia, em mais de 25 anos de advocacia, que em alguns momentos eu vi grandes homens, grandes juristas, revisando a sua posição e se engrandecendo por isso. Né? Então, só faço essa pequena observação, porque, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar ou argumentar, né, revisar a sua posição ou retificar o seu entendimento, né? Então, se corrigir, fazer essa autocorreção, isso demonstra a grandiosidade, na verdade, né, do sujeito. E aqui eu estou falando geral, em gênero, né, não só nos juízes, mas para todo mundo, né, todos nós, quando a gente pode fazer esse tipo de revisão, eu sempre penso que isso engrandece, mostra a grandeza do espírito. Então, acho muito bacana esse andar da carruagem que aconteceu neste caso, mas que todos nós sabemos que não é tão comum assim. Bacana? Fecha esse parênteses, então vamos lá. A tramitação foi esta, o recurso especial chegou no STJ, em um primeiro momento ele caiu e também por isso que eu escolhi esse caso também para a gente conversar, porque ele caiu no filtro da súmula 7 no primeiro momento, e isso foi revisado, tá? E isto foi revisado. O grande filtro da súmula 7 que diz, olha, aqui na STJ a gente não julga nada que diga respeito à justiça do caso, não julgamos nada que diga respeito à reanálise de documentos ou do mérito, a gente só faz a avaliação fina da aplicação da legislação federal infraconstitucional. Então, lei federal foi violada, aí nós vamos apurar.
Quem atua no STJ sabe da delicadeza que é este filtro, e esse filtro ele é usado de uma maneira bem forte, né, para eliminar mais de 90% dos recursos, certamente mais de 95% dos recursos são eliminados com este filtro de roldão. Coisas boas são eliminadas por esse filtro. Coisas muito boas, né, recursos muito bons, temas muito bons, teses muito boas. E esse grande filtro, então, pega tudo. Então, esse caso também é interessante porque ele supera o filtro, né, da súmula 7, e aí eu vou também fazer essa leitura do trecho em que se faz esse exame. E um grande jurista uma vez me disse assim, Rafael, cada vez mais eu percebo, né, isso aí acho que foi no ano de 2008, por aí, né, numa conversa, ele me disse o seguinte, Rafael, cada vez mais eu percebo que as grandes decisões no STJ estão lá no agravo interno, né? No agravo pós não conhecimento. Então, quem acompanha a rotina dos recursos especiais funciona assim, você encaminha o recurso especial, a vice-presidência ou a presidência, dependendo do tribunal, né, do Estado, ela nega a admissibilidade, aí você faz um agravo de recurso especial para subir para o STJ, aí lá na análise desse agravo de recurso especial também tu recebe um não, né? Aí já dentro do STJ você faz o agravo interno contra este não, que via de regra é por decisão monocrática, este não aplicando a súmula 7 ou a 5, dizendo que não é matéria para o STJ julgar, e aí lá no agravo interno é que surge, então, finalmente, a análise qualificada que a gente tanto busca, né, desses ministros experientes que estão lá julgando e fazendo um trabalho, quando eles se dedicam a julgar um caso, né, fazer um trabalho muitas vezes muito bacana, produzindo aqui jurisprudência e norma jurídica por meio dos precedentes, tá bem? Então é aqui que a gente está, né, neste ponto, né? Então também houve essa questão do filtro, que eu acho muito bacana de transmitir para os colegas, né, e também para mostrar que a gente não deve desistir, né, pessoal? Nós não devemos, de forma alguma, desistir. Mas Rafael, eu apanhei tanto, eu faço recurso especial e não entra, não encaixa, e não vai, né? São tantos casos que eu já passei por isso, eu continuo dizendo, sim, você vai receber vários nãos, mas um dia você vai receber o sim e aquela pessoa vai ter o seu direito, né, bem avaliado. Então, por isso que a gente não deve desistir, né? Se você conversar com um advogado profissional que faz essa atividade de STJ, vai ver que o norte é não desistir, mesmo sabendo que as chances são menores, né, são diminutas. Então, olha só o que diz aqui neste recurso especial que a gente pegou para analisar. De início, necessário mencionar que a incidência da súmula 7, né, que nós estávamos falando, nos moldes em que preconizada por inúmeros precedentes dessa casa, ou seja, de que não vai ser julgado o caso, né, utilizada quando da análise de questões envolvendo coisa julgada e cálculos de perícia e liquidação, quer dizer, coisa julgada, cálculo de perícia e liquidação, né, tudo súmula 7, tá? Então, em tese, a chance aqui é acertar tiro na mosca branca, né? Ainda assim, ele diz que o ministro diz assim, não encontra aplicabilidade ao caso dos autos. Lembra que eu estou sempre insistindo com vocês no nosso curso, né, que o que importa mais das vezes para o STJ é o caso concreto, né, e por isso que tem o distinguishing, né, a distinção, por isso que a gente tenta sempre trabalhar em demonstrar a diferença do caso concreto para os outros casos. Bom, então tá lá, né. Não encontra aplicabilidade. O caso tem aplicabilidade ao caso dos autos, então caso concreto. Tendo sido, aí ele faz como se fosse uma autocrítica aqui, né, da negativa de segmento que o próprio gabinete dele tinha feito. Então, tendo sido inadvertidamente empregada, tá, sem a averiguação preliminar de questões peculiares ocorridas na hipótese. Essas que envolvem matéria atinente à adequada apuração do valor indenizatório devido pela financeira aos demandantes, dada não concretização, por culpa da casa bancária, da compra e venda de imóvel objeto de licitação perfectibilizada. Então, assim, não aconteceu porque o banco não quis. Então, a culpa é dele, tem que indenizar. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. E está dizendo que não foi adequadamente verificadas as peculiaridades desse caso para dar admissibilidade ao recurso especial. E aí ele vai e diz assim, depende dos autos, que segundo o título transitado em julgado, ficou consignado que o ressarcimento deveria ser apurado em liquidação e compreenderia, aí que entrou a questão da liquidação da sentença, né, todas as despesas que os apelantes autores realizaram em razão da formação do vínculo, o vínculo com o imóvel, tá? A aquisição do imóvel. Do vínculo, inclusive o valor do imposto de transmissão, conforme o pedido e a diferença entre o valor que pagaram pela compra do imóvel, atualizado de acordo com as condições gerais, né, da concorrência, e o outro de o imóvel igual,
a preço de mercado, né? Então, olha só, foi bem complexa essa decisão judicial, né? Se pediu que se verificasse qual era o preço de mercado que eles teriam tido acesso a um imóvel equivalente, né, que eles perderam porque a casa bancária não quis honrar com a venda. Tá? A casa bancária desonrou o ajuste que foi realizado. Bacana? Então, depois do primeiro laudo ter sido anulado na etapa da liquidação, o perito, em maio de 2008, sustentou, né, que era tecnicamente impossível calcular o valor devido com base no preço de mercado do imóvel da época de mais de 30 anos, que é o que eu mencionei para vocês. Nessa oportunidade, para tentar equacionar a inviabilidade, né, do cumprimento da determinação, do título transitado e julgado, ele apresentou 3 panoramas para determinar o cálculo da diferença, né? Primeiro, um que o próprio banco tinha feito, né, em 86, depois um segundo que em março de 86, depois um segundo que teria sido feito em setembro de 86 e um terceiro que teria sido feito em junho de 2001, tá? Dessa decisão que determinou a realização dos cálculos com base nesses 3 parâmetros, não teve recurso. Teve uma decisão que diz, usa esses 3 parâmetros. Não teve recurso, nem a parte autora, nem a parte ré, né? Então, somente depois da elaboração do cálculo pelo perito, usando esses 3 parâmetros, é que eles passaram a discutir a questão e foram contra a apuração dos R$586 mil que deveria ser pago de indenização. E aí é que vem a questão, colegas, da preclusão. Então, o que eles estão examinando aqui? O que será que prevalece? A gente poderia fazer uma pergunta mais ingênua, tá? Essa não é a pergunta certa. Mas o que prevalece? Coisa julgada ou a preclusão? Né? É isso que se colocou em discussão. Bom, aí a casa bancária recorreu e tal, né? Ok. Aí o ministro diz assim, esse pedido não era de ser acolhido, porque foi formulado extemporaneamente. Então, ele está decidindo, ele começa a argumentar no sentido da prevalência da preclusão sobre a coisa julgada. Então, eles estão discordando, o STJ está discordando da decisão do Tribunal de Justiça, que diz que tinha que respeitar a coisa julgada. E eles estão dizendo que não, que prevalece aqui a preclusão. Né? Então, ele diz assim, foi extemporâneo, né, a impugnação do cálculo. Quando já tinha havido a preclusão para que ambas as partes se insurgissem acerca dos preceitos a serem utilizados para alcançar, né, a maneira mais próxima possível o valor de mercado da época. Tá? Então, o entendimento do STJ, né, nessa matéria de preclusão, ele diz que já tinha sido avaliado em diversos casos. E aí ele cita aqui o ARESP 1.464.166, de São Paulo, e também o ARESP 1.413.644, oriundo do Mato Grosso. Tá? Um é do ministro Antônio Carlos Ferreira e o primeiro tinha sido do ministro Raul Araújo, certo? Um de 2020 e outro de 2019. No entanto, a corte, no caso do processo que a gente está examinando, né, o Tribunal de Justiça, sob a alegação de violação da coisa julgada, ela acabou por deliberar sobre matéria preclusa e ainda julgou extra petita. Olha que caso interessante, pessoal. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça determinou a realização de uma nova perícia e que nessa fosse consideradas as peculiaridades do imóvel. Ou seja, eles disseram o seguinte, que esse imóvel tinha sido invadido. Tá? Então, o imóvel tinha sido invadido, e também ele tinha sido... ele sofreu pela passagem de uma faixa declarada não edificante por parte dos órgãos, né, locais. Então, olha só, são circunstâncias que baixariam o preço do imóvel. Tá? Bom, aí, meus amigos, aí eu peço licença para fazer a seguinte observação. Primeira coisa, me parece que foi mal aqui o tribunal local, uma vez que ele criou elementos que não estavam lá na coisa julgada. Olha que estranho isso. A pretexto de defender a coisa julgada, o tribunal local criou elementos. E aí, como bem disse o ministro, acabou julgando extra petita, coisa que nem tinha sido solicitado por parte do próprio banco que estava recorrendo lá junto ao tribunal. E aí o ministro disse, o desembargador disse o seguinte, não, e outra coisa, isso aqui foi invadido, né, teve depois norma que tornou ele não edificante em algumas áreas, então esse imóvel aqui perdeu o valor de mercado, isso tem que ser considerado por valor de mercado. Negativo, por 2 razões. Primeiro, quando a gente está examinando um processo judicial, isso é uma coisa que às vezes é difícil para os clientes entenderem, né? Nós, na verdade, estamos examinando uma fotografia histórica daquele momento, tá? Então, uma fotografia histórica daquele momento lá atrás. Então, na verdade, o que a gente está examinando, né, o juiz,
ele vai julgar sobre a história, né, sobre algo que já aconteceu. E se é uma fotografia, eu sei, às vezes, já me aconteceu de tudo, gente, até casos em que o cliente mudou de opinião, né? O processo judicial leva tanto tempo, às vezes 5 anos, 10 anos depois, o cliente mudou de opinião, o cliente me procurou e disse assim, Rafael, para tudo, não quero mais nada. Só que um processo judicial, ele não é uma coisa assim, para tudo, não quero mais nada, né? Ele gera repercussões. O mínimo que eu posso dizer é a sucumbência, por exemplo, né? Às vezes até uma reconvenção. Então, quer dizer, não tem como tu parar tudo, é uma máquina, né? É uma máquina que marcha para frente. Essa é a lógica da preclusão. Então, uma máquina que marcha sempre para frente, não tem como pegar e parar uma locomotiva do nada. E o juiz vai julgar a parte histórica. Só porque a pessoa mudou seus interesses depois, o máximo que isso pode ensejar seria um acordo, né, em outros patamares. Mas não dá para parar o processo, se tu depende da outra parte para fazer isso, né? Então, a mesma coisa aqui. Como é que um juiz pode, depois de anos, 30 anos, né, ele vai e resolve alterar, então, e levar em consideração o que aconteceu no futuro daquele imóvel, daquela fotografia, o que aconteceu depois. Isso está incorreto, né? Isso não está correto, está inadequado, porque seria até injusto, né? Uma vez que quando a gente propõe uma ação, a gente faz uma inicial baseada no que está acontecendo, né? E não temos condições, bola de cristal, para saber o que irá acontecer. Então aqui me parece que foi bem grave mesmo, e aí eu acredito que os ministros também chamou a atenção deles para o caso e esse aspecto, né? Porque um tribunal levar em consideração fatos que aconteceram depois. Não estou dizendo que nenhum fato que acontece depois do andamento do início do processo seja impossível de ser considerado, ao contrário, a gente tem lei que prevê isso, né, que algumas situações podem ocorrer, né, mas aí há outra circunstância. Eu estou me referindo a julgar um caso com base em características de avaliação do imóvel, com base em coisas que aconteceram depois. Não pode, porque isso é uma indenização. E a indenização, ela recomenda que você observe o que aconteceu naquele momento que a pessoa foi prejudicada. Então aqui chama bastante atenção e foi muito bem, né? O julgamento foi muito positivo, foi muito adequado, né? Quando observou esses aspectos peculiares, e por isso que foram bem também na questão aqui da admissibilidade, tá bom? E aí diz assim, ó, tampouco figurava como pedido da resignação recursal do banco, que tinha se limitado à utilização do documento com a data mais próxima. Então, o banco estava querendo que usasse de 2001. Era só isso que o banco queria. Nem o banco pedia tanto. E aqui entrou daí o aspecto, né, do julgamento da extra petita. E aí o ministro relator, que nem eu disse para vocês, né, ele fez essa retificação de entendimento, ele diz assim, ó, como mencionado pelo eminente ministro Salomão, que foi quem o convenceu, né, de mudar o voto, no máximo, caso superada a questão da preclusão, caberia ao tribunal ter definido qual dos critérios dentre os 3, aqueles indicados pelo perito, o 1, o 2 ou 3, o máximo que o tribunal poderia fazer isso. Saindo fora daquilo, o tribunal estaria inovando, inclusive para além do que havia sido pedido. Olha que interessante, né? Aí ele vai e avança dizendo o seguinte, contudo, afigura-se desnecessário determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que proceda o julgamento do agravo de instrumento nos limites que foi proposto, dado que já se antevê a incidência da preclusão na espécie, haja vista que a resignação financeira limitou-se à pretensão da modificação de critérios para a elaboração dos cálculos, o que não se admite mais. Tá? Então, eles dizem assim, nem vou mandar que eles façam tudo de novo, que é uma praxe da STJ, tá? Via de regra eles fazem isso, eles identificam o erro no julgamento, cancelam o julgamento e manda que se julgue de novo, seguindo os limites. Ele diz que aqui nem precisa isso, porque já precluiu. Tá? Então, evidentemente, não há falar em ofensa à coisa julgada, pois a decisão de piso teve cuidado de estabelecer parâmetros objetivos para se alcançar o mais próximo possível o valor de mercado. Critérios que, como dito, ambas as partes concordaram na etapa anterior. Concordaram por quê? Porque não teve nenhuma resignação na época. E aqui há um ponto bem importante, tá, colegas? Não cabe mais, não cabe, às vezes, durante, falando agora na fase de conhecimento, existem muitas decisões que os juízes vão tomando na fase de conhecimento, na perícia, por exemplo. Não cabe mais o agravo de instrumento, né, em muitas circunstâncias, na fase de conhecimento. Isso não preclui, porque isso pode ser objeto de preliminar de apelação. Na fase já de liquidação e de execução, já é diferente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nesses momentos, e isso aí eu já vi muitos casos, já acompanhei muitos casos que foram decididos assim, nesses momentos, né, a gente tem que estar bem atento para discordar, impugnar ou recorrer, se cabível, o recurso, porque é ali, muitas vezes a gente ganha no mérito, mas na liquidação você pode estar tendo um prejuízo grande pela má execução
do cálculo. Não estou dizendo que esse caso, o cálculo tenha sido mal executado nem nada, não estou dizendo nada disso. Só estou mencionando que aqui vem um alerta grande para nós que trabalhamos com negócios imobiliários. A liquidação, em muitos casos que a gente acompanha, que caem para indenização, né? Então, a liquidação, ela às vezes é tão importante quanto vencer no mérito. O pós-resultado, o resultado posterior, é tão importante quanto vencer no mérito. Tá? Então, muito cuidado, colegas, muito cuidado mesmo, né, com esse silêncio. Vocês viram que aqui o STJ foi bem rigoroso e disse, no silêncio prevalece, então, os critérios que tinham sido propostos. E aqui vem o norte, o cerne dessa discussão que a gente trouxe hoje, né, para nós refletirmos e estudarmos. Ela diz o seguinte, olha, não houve, tá, ferimento à coisa julgada, né? Por que não houve ferimento à coisa julgada? Né? E eu concordo com isso, que não houve ferimento à coisa julgada. Porque a coisa julgada, ela simplesmente disse que a indenização deveria ser baseada no valor de mercado do imóvel, que deveria ser apurado em liquidação de sentença. Mas a coisa julgada não deu os critérios. O juiz não disse quais eram os critérios, ele só disse que era o valor de mercado. E na liquidação de sentença, o perito apresentou 3 possíveis critérios para a apuração de mercado, do valor de mercado. Então, raciocinem comigo. Quando o perito apresenta 3 possíveis critérios para avaliação de mercado na liquidação, ele está desrespeitando a coisa julgada ou ele está tentando cumprir com a ordem judicial protegida pela coisa julgada? Compreendem a diferença? Ah, mas os critérios podem alterar o valor, Rafael. Sim, é verdade. Por um critério, daqui a pouco eu ganharia 500 mil, pelo outro 580 e pelo outro 1 milhão. Puxa, mas é muito diferente. Né? É muito diferente o resultado. Há ferimento de coisa julgada? Não há ferimento de coisa julgada, porque são critérios objetivos. A questão é que alguém vai ter que definir qual desses critérios será utilizado, e tem que ser o Poder Judiciário. Quando o juiz disse que seria apurado em liquidação de sentença, ele relegou, ele jogou para um outro momento, né? Ele deixou para um segundo momento a definição da coisa, de quanto que vale o que tinha sido protegido pela coisa julgada. Então, o que foi protegido é valor de mercado. O que está sendo buscado? Valor de mercado. Tem mais de um critério para encontrar? Tem. Não é uma matemática exata. Tá? A identificação do valor do imóvel não é uma matemática exata, ela é uma matemática de aproximação. Certo? Até hoje isso é assim. As casas bancárias até hoje são assim. Elas têm profissionais que elas credenciam, confiam, e eles vivem dessa confiança. Eles têm que ter um critério razoável, porque senão eles são descredenciados. Estou dizendo que eles acertam sempre, que não pode ter erro grave, grosseiro? Claro que não, pode, mas aí deveria ser impugnada o laudo no momento apropriado, indicando as suas fragilidades. Dá para fazer isso? Dá. Um bom assistente técnico, né, poderia ajudar o advogado nisso. Daqui a pouco um assistente técnico poderia até ter dito o seguinte, juiz, o perito diz que é impossível, mas não é, porque hoje eu tenho um método tal, que eu vou chegar no valor correto, e o valor correto é tal. Né? Então, quer dizer, teria havido uma oportunidade, sim, de se fazer, né, a impugnação no momento apropriado. E aqui é que nós enxergamos, né, e esse acórdão é muito bom para a gente trabalhar essa ideia, mas aqui a gente enxerga algo a mais, que é a coerência entre coisa julgada e preclusão. Aqui não houve preclusão de uma decisão que desrespeitava a coisa julgada. Não. Aqui nós enxergamos que existia uma coisa julgada que atribuía ao momento posterior uma definição técnico-subjetiva. Olha só, gente, uma definição técnico-subjetiva. Existe isso? Claro. Existem vários ramos. Né? A valoração, a avaliação, ela é uma questão técnico-subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Tu tem que ter método, né, que foi validado pelos técnicos, que é validado pelos técnicos, mas existe uma subjetividade que é a ponderação correta para tu chegar num preço. Isso existe para imóveis e assim como existe também para empresas. Né? Avaliação de empresas, mesma coisa, critérios técnicos subjetivos. Bons profissionais vão enxergar coisas um pouco diferentes, né? E isso vai ser debatido e vai se chegar a um denominador comum, que é o que aconteceu aqui e o juiz escolheu um dos critérios. Significa que o critério que o juiz escolheu era o melhor? Não sabemos, né? Mas o critério foi escolhido. E aí a preclusão auxilia o cumprimento da sentença, ou seja, a coisa julgada. Então aqui, ao contrário do que aparentava no início,
que tinha precluído uma decisão, ou seja, passou a oportunidade, se perdeu uma oportunidade de discutir algo, né? E ao perder essa oportunidade de discutir algo, a coisa julgada tinha sido prejudicada. Ao contrário disso, não. Na verdade, a preclusão auxiliou o cumprimento da coisa julgada. Por quê? Porque daí o critério ficou eleito e foi possível dar andamento, seria possível dar andamento ao cumprimento da sentença. Estão me entendendo? Então, olha a importância, né, pessoal? Tanto de estar claro para nós, né, esses institutos, certo? E tanto está claro para nós que eles não são ofensivos uns aos outros, ao contrário, eles se complementam com perfeição, desde que nem ocorreu nesse caso, se avalie as peculiaridades do caso concreto e se verifique que, de fato, nada do que tinha sido decidido lá na sentença estava sendo desdito ou desfeito no momento aqui do julgamento. Este caso traz uma série de observações e precedentes foram indicados relacionados, né, à preclusão, à atuação do STJ sobre cálculos, né, sobre perícia. Então, esse precedente é muito bom para a gente ter nos nossos arquivos aqui de aula, para a gente retomar o estudo dele quando estivermos diante de alguma situação, né, em que é necessário esse tipo de debate, tá? Um precedente muito, muito útil mesmo, que traz vários elementos, e por isso que eu quis compartilhar com as senhoras e os senhores. Deixa eu passar para vocês o número, né, do recurso especial que a gente examinou. Então, o agravo interno no recurso especial 1.385.113, advindo do Rio de Janeiro, tá? Então, o agravo interno no recurso especial número 1385113. Origem dele, Rio de Janeiro. Data dele, do Diário Oficial, julgado em 10 de maio de 2022, Diário Oficial de 2 de junho de 2022.